Olá, eu sou Júlia Oliveira Pulier, graduanda em Dança pela Universidade Federal de Viçosa, e minha pesquisa, PIBIC-CNPq 2019-2020, se intitula Estudos aplicados sobre técnicas corporais, imaginário e composição em dança. Teve orientação da professora Laura Pronsato e co-orientação da professora Andrea Bergal. Essa pesquisa teve como objeto de estudo compreender estratégias de preparação corporal artística para a dança contemporânea, tendo como eixo norteador os desafios que são pensar e aplicar uma proposta em favor de um processo de composição em dança de forma eficaz. Essa pesquisa tratou-se de uma pesquisa de perfil qualitativo, onde o pesquisador é inserido em um contexto, território, a fim de elaborar um mapeamento a partir do seu ponto de vista. Essa pesquisa também foi feita em parceria com outra pesquisa de PIBIC-CNPq 2019-2020, intitulada Estudos de composição em dança performance, os arquétipos do tarô como referência motivacional para um processo de criação, de autoria do coreógrafo Carlos Eduardo Guimarães. E também foi feita em parceria com o NEPARC, Núcleo de Estudos e Práticas Artístico-Corporais, no curso de dança da Universidade Federal de Viçosa no período de 2019 e 2020. A parceria com o NEPARC se deu principalmente por apresentar uma rotina de trabalho e por ter uma diversidade grande, não só da formação dos seus intérpretes em dança, como de espetáculos e apresentações. Foi então a partir de debates, reflexões dentro do campo da dança, pesquisas em acervos audiovisuais, que foi possível alcançar os objetivos pertinentes para o desenvolvimento dessa pesquisa. Objetivos estes que compreenderam analisar a compreensão dos intérpretes do NEPARC sobre suas rotinas de preparação corporal e elaborar uma proposta de preparação corporal artístico que envolvesse o foco da prevenção de lesões e a não separação entre o fazer físico, que seria o corporal, e o fazer artístico voltado para os estados de presença. Esses estados de presença são muito abordados quando nós falamos sobre práticas somáticas. As práticas somáticas aqui citadas entendem-se como um campo interdisciplinar que propõe a descoberta pessoal do próprio movimento, a partir do interesse da consciência do corpo, das sensações e do seu movimento por si só. Para Godard, as práticas somáticas são um meio de trabalho de presença, voltados para a estabilização, quando a gente se refere, por exemplo, ao método Pilates, e ao espaço, que é uma característica do método Feldenkrais. Bom, isso é determinante no trabalho de preparação corporal. Nessa citação, Godard exemplifica por que essas pesquisas foram fundamentais. Ele diz: essas pesquisas são, para mim, fundamentais porque permitem concretizar e esclarecer o que acontece entre as tensões do corpo e a dinâmica de invenção do espaço. Isso remete a Feldenkrais, de algum modo, na insistência dele em construir sua presença no espaço. Muitas deficiências gestuais provém da inibição de certos dados de percepção do espaço, ou seja, o corpo. Não posso mais dizer o corpo separado do espaço. O importante é que se trata de um espaço de ação, o corpo tomado de imediato num espaço imaginário dinâmico. Essa relação com o espaço constrói um esquema postural próprio de cada um, que serve de pano de fundo ao conjunto das coordenações, das percepções, ou seja, da expressividade. Isso é determinante no trabalho de preparação corporal, visto o seu enfoque na compreensão dos esquemas corporais de cada indivíduo em movimento. Vemos aqui o que Godard chama de 4 modalidades estruturais de um indivíduo em movimento. A estrutura corporal, que atua na espacialidade e na plasticidade dos elementos corporais, sendo constituída pelo corpo como matéria. A estrutura cinética, que é o conjunto das coordenações, das musicalidades, dos hábitos gestuais, que formam uma memória que define a própria maneira de cada um se movimentar, atuando sobre o espaço, e a temporalidade do movimento, apoiando-se no esquema corporal de referência. Temos também a estrutura estésica, a do movimento, das percepções, compõe em cada um de nós um modo singular de perceber,
que tende para a formação de uma imagem do corpo numa economia estética. E, por último, a estrutura simbólica, o sentido, que é o domínio da psicologia, da economia libidinal, da linguagem, forma um campo que também permite outra entrada da imagem do corpo, a que se refere ao inconsciente. No decorrer de todo o processo, foram elaboradas propostas que tiveram como enfoque estimular um novo modo de mover perante desafios que envolviam um processo criativo de cada integrante do NEPARC. Bom, a preparação corporal artística apresentada se deu da seguinte forma. Primeiramente, uma aula de práticas de 60 minutos e laboratórios de pesquisa de movimento que, através de práticas corporais, estimulavam o fazer criativo e imaginário autônomo dos intérpretes. As aulas práticas de 60 minutos tinham como objetivo desenvolver e ampliar o potencial artístico corporal dos intérpretes, estruturando as ações fundamentadas na estrutura corporal e estrutura cinética, conforme sugere Godard, como, por exemplo, atividades que trabalham a mobilidade articular, fortalecimento e resistência muscular, intenção e iniciação do movimento, autonomia e consciousness. Laboratórios de pesquisa de movimento tiveram como objetivo desenvolver e ampliar o potencial artístico corporal dos intérpretes, fundamentando as ações na estrutura estésica e estrutura simbólica, conforme sugere Godard, através de estratégias de acionamento das percepções sinestésicas e sensoriais sensitivas, a partir do imaginário individual e coletivo, além de estudos de fragmentação dos movimentos, uso das partes do corpo, com o propósito de explorar e descobrir movimentações fora de padrões habituais, a partir de tomadas de decisões sugeridas por um evento externo, por uma provocação do imaginário, sem preconcepções. Obviamente que a conquista da autonomia dos intérpretes é indispensável, principalmente quando a gente diz sobre criação em pleno século XXI. Utilizando do imaginário coletivo e individual, o intérprete integra e assina o trabalho coreográfico com um universo vasto em metáforas e sentidos. Assim, ao participarem de um processo, diversificam as imagens dos arquétipos das cartas de tarô, temática do trabalho do coreógrafo Carlos Eduardo Guimarães, e coabitam outras possibilidades de movimento e sentidos às próprias cartas e personalidades. Portanto, é inegável que a singularidade dessa pesquisa se situa ao elaborar uma preparação corporal artística interdependente de fatores externos específicos no contexto de sua aplicação, levando em consideração a percepção global e periférica e a observação ativa dos intérpretes criadores e o perfil do projeto para o qual o corpo sujeito será preparado. E essa ambiência afeta diretamente a rede de relações e resultados estabelecida. Essa pesquisa, em parte, reafirmou que processos de criação em dança contemporânea performance, nos quais coreógrafo ou intérprete percebem e selecionam seus objetos de estudo e trabalho, utilizando-se da própria corporeidade e da de outros corpos e seus gestos, criam uma poética própria, que lhes permite transitar, vagar pelo desconhecido, ética e esteticamente. Obrigada pela atenção de todos.